A festa da direita já acabou, porque a tarifa do Trump virou um tiro no próprio pé. O governo conseguiu abraçar a bandeira da soberania nacional, viu sua popularidade disparar em menos de 24 horas, agora o dique vigarista toma a pressão do agronegócio, dos empresários, aliados políticos e corre contra o tempo. Não precisa acreditar em mim. Quem está falando isso são os aliados dele, aspas. É o episódio que mais tem prejudicado a direita em tão pouco tempo. Só parar um pouco e ler a matéria. E o Tarcísio, que ontem deu uma bravata, tentou apoiar o Trump, foi o primeiro a se arrepender. Ele apagou esse vídeo do Instagram, voltou atrás nas considerações e ainda postou isso daqui. Presta atenção. Pessoal, esse pessoal vive de narrativa, Nós estamos tocando aqui a nossa vida pensando no bem do povo de São Paulo. Toda hora que a gente vai para a mesa de negociação com o governo federal, a nossa postura tem sido: vou deixar a questão política de lado e vou pensar o interesse do Estado de São Paulo, vou pensar o interesse do cidadão. Que bom, pelo menos isso. O motivo é bem simples. Alguém contou para ele que os Estados Unidos são os maiores compradores. É para onde vai a maior parte das exportações do estado de São Paulo. E para piorar mais ainda a vida da direita, o Eduardo juntou os 37 pontos de QI que ele tem e gravou esse vídeo. Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa Moraes. Essa é uma oportunidade de escolha. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Não tá parecendo um sequestrador que o cara amarra alguém, liga pro familiar e fala, ó, tá faltando 3 semanas, viu? Se não mandar o dinheiro, a gente vai piorar a situação. Um desastre, como diz. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Eu teria vergonha. Pensando que o Eduardo é um adulto e ele não faz parte de um filme, um videogame, não é um personagem, o protagonista, eu teria muita vergonha. Os brasileiros inundaram as redes sociais do Trump, colocaram tanto comentário atacando o cara que ele precisou trancar os comentários. Ele desativou os comentários nas postagens. E eu vou colocar aqui um relato. Esse é um economista da XP Investimentos, um cara de direita. Ele escreve: parceiro meu do agro, de Santa Catarina, bolsonarista raiz, mandou uma mensagem agora há pouco. Se for para defender o pão na mesa da minha família, eu canto o hino da China. Essa turma não imagina o sentimento que está provocando os próprios apoiadores. O Nicolas viu que está dando tudo errado. Correu para o microfone da Câmara e tentou se explicar, até botando algumas desculpas para os próprios aliados. Não, pessoal, veja, a gente não está contra a soberania nacional, não. Uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras para os Estados Unidos. Ou seja, a bola para resolver isso está na mão dos senhores, está na mão do Lula e está na mão do STF. Porque vocês vão dizer que isso daqui é o quê? É uma falta de defender a soberania do nosso país? Pelo contrário. Ele acha que realmente vai acontecer alguma coisa. Ele tá igual o Eduardo, achando que agora vão soltar os presos do 8 de janeiro e ainda encerrar os processos contra o Bolsonaro. Ele acha que isso vai acontecer. O Paulo Figueiredo, que é amigão do Eduardo, tá trabalhando junto nesse negócio aí de punir o Brasil, ele já percebeu que virou um tiro no próprio pé. O motivador central da criação da tarifa Moraes foram Alexandre de Moraes e STF. Lula teve seu papel, mas marginal. A oposição brasileira, no entanto, continua com a brilhante estratégia de focar no Lula e dar a ele o protagonismo e antagonismo que ele tanto busca, inexplicável. Não adianta chorar, cara, agora é tarde. Vocês não queriam isso? A Fiesp, tá? A Fiesp defendeu a soberania nacional e ficou do lado do governo. Mas o Nicolas, o Eduardo, tem certeza que o Brasil vai ceder à pressão do Trump. A Bolsa de Valores bateu 141 mil pontos, 141.500, o maior número da história. Nenhum outro presidente conseguiu isso. E o dólar estava em queda. Agora esses números mudaram um pouco por causa da tarifa do Trump. Pelo menos o culpado gravou um vídeo
e está aqui registrado para facilitar o trabalho da justiça depois. Por um motivo de proximidade com vocês, é só para lembrar, tá? Semana passada, eu e Felipe Barros, a gente se encontrou com esse deputado e ele foi muito homem, porque ele disse que teria essa audiência com o Marco Rubio, tá? E aí nós conversamos com ele sobre esse tipo de assunto. Então, vai ouvindo, presta atenção. Nosso trabalho principal aqui é o quê? É levar a realidade dos fatos, o que está acontecendo no Brasil, para dar essa exata dimensão na cabeça das autoridades americanas. E aqui nos Estados Unidos eles têm diversos instrumentos para agir, como a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso da sanção. Então, deputado Corey Mills, isso, tá gravado. Maior continência ao senhor que é veterano de guerra, que realmente cumpriu com a sua palavra e jogou aqui uma bomba atômica no Brasil. Uma bomba atômica, cara. Olha, quando você clica no like, o YouTube divulga o vídeo. Então, dá um clique no like, vamos espalhar isso daqui, cara. Cada clique empurra o vídeo. Faz o YouTube mostrar para pelo menos 5 ou 10 pessoas diferentes. É grátis e você pode ajudar a fazer a diferença. E a atualização, tá, do que saiu agora, que enquanto eu estou preparando esse vídeo, as notícias continuam pipocando. Essa daqui é uma das principais manchetes. O Tarcísio se arrependeu em público. Olha, Tarcísio vê impacto negativo das tarifas dos Estados Unidos sobre São Paulo. E o vice dele disse que a estratégia de Trump é equivocada na forma e na execução. E mais, apontou como culpado o Trump por causa da reunião dos BRICS. Sim, cara, ele falou dos BRICS e ainda colocou o Trump como alguém que está com medo da união entre Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul. Olha só, William Vac, a direita brasileira identificada com Trump, vai sofrer graves danos eleitorais. De novo, não precisa acreditar em mim. É o William Vac. Sei que é patriota, sei que é da direita, gosta dele, que eu sei. E a notícia de última hora é que a direita sentiu, tá desesperada e fez uma reunião de emergência. Não foi só o governo que chamou reunião de emergência depois da divulgação da carta de Donald Trump, é a oposição também. Porque ficou evidente para os líderes da oposição que o resultado do tarifaço era um tiro no pé. E aí, um movimento muito claro aconteceu, né? Uma ala da oposição foi atribuir politicamente a Lula ou a alegada falta de contatos entre o governo e a diplomacia americana, o que não é verdade. Quando Trump se elegeu, Lula e o ministro fizeram o que manda a cartilha da diplomacia. É isso que é bom, cara. Não vai dar para culpar o Lula. Não vai dar para falar que o problema é o Lula. Só os 20% de bolsonaristas, mais direita conservadora, que vai insistir nisso. O resto da população não vai acreditar. Dar os parabéns, dizer que o Brasil estava aberto a conversas e que seria ótimo que essas conversas acontecessem Sim. no melhor tom republicano. De lá para cá, me disse uma fonte do Itamaraty, o rádio ficou mudo. Nada aconteceu. Nem embaixador Trump quis enviar ao Brasil. Então, o que a oposição tentou fazer? Direcionar a Lula num discurso muito difícil de colar. Eu perguntei a um líder, desculpa, o senhor acha que cola? Por quê? Porque há meses os apoiadores de Bolsonaro veem o filho dele e os próprios apoiadores dizendo que era importante que os Estados Unidos entrassem em campo. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrevistas, plural, ao Wall Street Journal, ao Washington Post, dizendo que esperava uma ação de Trump em seu favor. A partir de agora, o que você vai ter é um cenário muito difícil. Não vai colar, cara. Não vai colar. A culpa é de vocês e o povo sabe. E agora vão pagar pelo que fizeram. O povo tá puto. Na Austrália, a direita tava nadando de braçada. Ia ganhar a eleição com folga. Aí o Trump resolveu ajudar. Na reta final ele tentou interferir, apoiou a direita, de repente uma virada. Olha só no fim do gráfico, cara. Uma virada do dia para a noite. A esquerda abraçou a bandeira da soberania nacional e venceu a eleição. No Canadá foi pior ainda. Considerado uma virada histórica, candidato anti-Trump vence eleição. E no México, a presidente estava passando por um momento de bastante crítica da população. De repente, o Trump meteu tarifa neles. Ela foi lá, reagiu, ficou contra o cara, abraçou a bandeira da defesa do país e hoje tem 85% de aprovação. Recorde mundial. Nenhum outro presidente tem tanta aprovação quanto ela. E a opinião do Alexandre de Moraes, para quem quer saber, já está registrada. E ele pensa isso aqui. Pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. Uma república independente e democrática com a Constituição
de 1988. E construindo com coragem, pois, como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. E para atualizar todo mundo, o Tarcísio fez o Bolsonaro ir para São Paulo, cara. Isso porque eles estão tentando achar algum jeito de reduzir os prejuízos. Agora que o povo tá puto com a tarifa que o Trump meteu no Brasil por causa deles. Aliás, como eu mostrei no começo do vídeo, São Paulo vai ser um dos estados mais prejudicados, principalmente empresários e o pessoal do agro. E eu não tô feliz com isso, eu não tô comemorando nada disso. O que eu acho é que ninguém tinha que ir lá mexer com o Trump e pedir por punição contra o Brasil. Ninguém devia ter feito isso. Não era para existir essa tarifa. Por fim, a oposição admitiu: foi um tiro no próprio pé. Essa é a hora da gente conseguir engajar tudo que é vídeo, postagem do nosso lado, do nosso pessoal, e também era o que eu precisava para dar andamento no nosso grupo, no Telegram, nossa comunidade. Amanhã vai ter novidade aqui no canal. Eu tô trabalhando bastante em cima disso, tô pensando que vai dar certo, que pode funcionar, então fiquem atentos, vai ter tudo atualizado aqui. Pessoal, deixa o like, porque isso espalha o vídeo. Você vai fazer o YouTube mostrar o vídeo para mais pessoas e vê se você está inscrito aí. Confere, porque o pessoal relatou que o YouTube andou retirando a inscrição. Cara, compartilha o vídeo, faz muita diferença compartilhar também. Pega o link, manda para algum amigo, alguma rede social, qualquer grupo, cara, qualquer lugar. Quando você dá uma baixada aí na tela, vai dar para ver uma setinha à direita. Clica nessa setinha